Depois de muito tempo sem o vídeo desse quadro, que vocês tanto amam, né? Estamos aqui com um vídeo pra descontar as raivas em personagens 2D. Muita gente me pediu pra continuar com ele, total de 3 pessoas. E bom, estamos aqui com mais um vídeo pra falar de personagens que me irritam. Se você não concorda com tudo, tudo bem. E antes de mais nada, né, eu peço que vocês deixem seu like. E é isso, let's bora com esse vídeo. E aí, clã, tudo suave? Olha só, estamos aqui com a listinha de personagens que são bem irritantes, na minha opinião. E aí já vamos começar logo de cara, porque eu não quero ficar enrolando muito hoje, não. A primeira personagem é a Meling. A Meling é uma personagem secundária de Sakura Card Captor. O anime é sobre umas crianças que ficam tentando recuperar algumas cartas mágicas e passam por várias coisas. Eu acho que eu não preciso fazer um resumo muito elaborado, porque o anime é bem antigo. E mesmo que não tenham assistido, provavelmente vocês já ouviram falar sobre. Além disso, eu fiz um vídeo recentemente sobre o anime e claramente a Meling foi sentada nele. E mano, que menina insuportável. Eu sei que ela é criação do anime e não existe no mangá, mas ela continua sendo uma personagem, tá ligado, da obra, então, né? Ela é escandalosa, fica rivalizando com todo mundo, se achando a boazuda. Geralmente ela não é. E aí me falaram que eu iria gostar dela perto dela voltar pra Hong Kong, mas a Meling só é aceitável nos últimos eps. A porra, não, na segunda temporada tu vai começar a gostar dela. De fato, ela é melhorzinha na segunda temporada, só que, meu Deus, a primeira temporada estragou a personagem todinha, tá ligado? Mas é aquilo, ela teve uma boa evolução na reta final da participação dela do anime, então vamos falar que essa é a primeira temporada dela aqui, ela é da primeira temporada, que me irrita pra caramba. Na segunda eu aceito. Karma Akabane. Essa personagem é do anime Assassinato Classroom. A história é sobre um ser estranho parecido com um povo amarelo que destruiu a lua e agora fala que dentro de um ano vai destruir a Terra. E aí esse povo decidiu que queria ser professor da pior turma de um colégio. A classe é a Sala dos Excluídos. Os alunos dessa classe estão responsáveis em dar um fim nesse gigante amarelo, por isso o nome é Assassinato Classroom, né? Eles estão lá pra matar o professor, olha que legal, né? Muito romântico. É sempre bom a oportunidade de falar sobre Assassinato Classroom, já que é um dos meus animes preferidos. Bom, e não que interessa, o Karma, cara, no começo, quando ele apareceu, era um dos personagens mais chatos da classe, tá? Só perdia pra próxima personagem, aguardem um pouco que já chegamos lá, né? O Karma chegou como um personagem extremamente inteligente que sentia que seria o melhor de todos. Para o Karma, ele era melhor até que os professores. Isso até o Koro mostrar quem é que tem poder de destruir a Terra, né? O Karma tem um bom desenvolvimento no anime barra mangá e até é um dos personagens mais populares do anime, só que pra mim no começo do anime ele era bem irritante. Assistindo pela segunda vez eu acabo achando um pouco mais engraçado as provocações dele no começo, mas a primeira vez que eu assisti foi tenso lidar com a personalidade dele no começo do anime. Claro que tem gente que gosta desse tipo de personagem de cara, mas é aquilo, gosto é igual mas o Karma do começo do anime não chega nem perto do quão irritante o Terasaka é. Porque diferente do Karma, que é só no comecinho do anime chato, e depois ele aprende com as lições que o Koro dá nele, o Terasaka só melhora lá perto do final do anime. E é bem mais ou menos, ele ainda é meio chato. E diferente do Karma, né, o Terasaka aparece desde o primeiro episódio, então a gente teve que tancar ele, né. Ao longo do anime, vemos ele agindo de forma completamente chata e egocêntrica, mas a questão é que de vez dele ir lá e fazer o que ele quer, ele faz com que as outras pessoas façam por ele e de vez em quando ele dá uma intimidada, né, no pessoal lá. Por exemplo, quando o Nagisa colocou a granada no pescoço pra tentar ceifar o Koro Sensei, mesmo que as balas não afetassem o Nagisa, o impacto da granada explodindo claramente machucaria ele, né? E o Terasaka colocou o colega de classe nessa situação ao invés de ir lá no lugar dele. E também nem se preocupou com o Nagisa depois de tudo, né? Fora várias outras atitudes de merda que teve ao longo da história. Claro que uma criança, principalmente, né, concorrendo a ganhar muito dinheiro pra matar um povo esquisito, vai ser baixo, mas a forma como o personagem age me deixa muito pistola, tá? Na minha opinião, ele é um dos personagens mais chatos do anime. Até o filho do diretor é mais aceitável que ele de cara, tá? Hifitan. Esse aqui é o ML do manhwa, Debaixo do Carvalho. Para quem não conhece esse manhwa, a história é sobre uma menina gaga chamada Maximilian e ela é filha de um duque que despreza ela e faz com que ela se case com um cavaleiro que acabou de ganhar um título. E esse cavaleiro é nada mais e nada menos que o Hifitan. Ele era muito mal visto, inclusive, tá? Enfim, no geral, eu curto muito esse manhwa, até onde eu li, né? Que foi só até o capítulo 88. Eu cheguei a ler um pouco da novel, mas eu achei muito cansativa a leitura. E aí acabei dropando e fiquei só no manhwa mesmo. E logo em seguida eu peguei um spoiler maldito que me fez parar de ler por um bom tempo, tá? Tô com bastante tempo que eu não volto a ler. E provavelmente talvez se eu voltar a ler, vai ser quando eu finalizar. Mas e não o motivo desse personagem saborosíssimo me irritar. Basicamente ele é meio capacitista com a Maxi, por ela ser uma pessoa frágil. Além dele ser super protetor, ao ponto da FL se sentir sufocada. Ela fala que se sente sufocada. E boa parte
parte da história, ele é chato. Claro que eles dois têm bons momentos, mas não anula o fato dele ser péssimo em algumas situações. Isso também tem a ver com um dos motivos de eu ter parado de ler. E vai acontecer mais uma coisa na história que eu prefiro não falar, por ser um baita spoiler, mas o Rifita me irritou muito nisso. Enfim, mas eu recomendo vocês lerem o manhwa, a leitura é boa. Vampiros da segunda temporada de Diabolic Lovers. Eu já falei dos irmãos Sakamaki e agora estamos aqui pra falar dos irmãos Mukami. Eu fiz um vídeo recentemente sobre a segunda temporada, eu vou deixar aí no card pra vocês, se eu não esquecer. Geralmente eu esqueço. Caso queiram assistir depois desse vídeo, né, vai tá aí. Cara, os Mukami são praticamente a mesma coisa que o Sakamaki, a diferença é que eles são piores. Esses malucos aqui conseguem agir de forma mais asquerosa que os protagonistas da primeira temporada. Eles fazem várias coisas sem o consentimento da Yui, que nem preciso falar o quão sensual ela é. Ela é uma porta. Além disso, ela é uma sonsa boba que mesmo sofrendo o que sofre na mão desses animais, fica com peninha deles, eles sugam todo o sangue dela. O anime deixa a entender que é muito mais que isso, mas é censurado. E aí ela fica com peninha por eles terem sofrido no passado. Não justifica eles seriam merdas no futuro, né? Só de pensar em Diabolic Lovers eu já fico estressada. Eu acho que não faz bem não pro meu coração. Mikai, ele é do manhwa, achei que tinha um limite de tempo. O manhwa segue a Lariete, onde ela recebe um diagnóstico falso que dizia que ela iria morrer em 3 meses. E com o tempo de vida chegando ao fim, ela acaba decidindo viver muito intensamente. Ela acaba até se envolvendo com um duque frio e perigoso, Asarahan. Eu não sei falar o nome dele, tá? Então, nessa história, como um bom romance, não iríamos conseguir fugir do tão temido triângulo amoroso. E como vocês sabem, eu detesto triângulos amorosos com todo o meu ser. E aí entra o sacerdote. Ele é um sacerdote, tá? Que é o Mikai. Em algum momento, ele se interessa... No primeiro momento que ele vê ela, ele se interessa por ela. Ele se interessa por ela, protagonista. E aquele caso do cara que se força a fazer parte do triângulo amoroso. Só por ele não se colocar no lugar dele, já me faz achar ele chato, desculpa. E o visual dele me lembra o Kaelos. Aí eu me estresso mais ainda, porque eu detesto Kaelos, de Mindelic Lovers. Não lembro o nome em português e nem lembro a outra. My Band-Aid Love. É, isso aí. E aí é motivo besta eu não gostar dele, talvez. Mas é isso. Jabberwonger. Eu acho que eu falei certo o nome dele. E agora com o personagem de Gashiakuta. Esse anime saiu no ano passado, inclusive eu gostei muito dele. O mangá já era popular, mas o meu primeiro contato com a história foi com o anime, né? A história segue o Rudo, um garoto que foi acusado de matar o Hector, que é o homem que criou ele. Claramente foi uma acusação muito injusta. Com isso, as pessoas que cometem crimes são jogadas em um abismo, e com o Rudo não foi diferente. Chegando lá na superfície, ele conhece alguns zeladores e ele acaba se juntando a eles e decide que quer vingança. Não sei se foi um bom resumo, mas é o que vai estar tendo. A história é muito grande, né, pra eu poder resumir tudo. O Jabber é um arruaceiro e ele tem uma personalidade muito ruim. O design dele é massa, mas de resto eu detesto ele. Ele é um grande masoquista psicopata e obcecado. Inclusive as lutas dele com o Zanka eu ficava muito irritada e fissurada ao mesmo tempo, porque as lutas eram muito sodas. Mas o Jabber não fechava a matraca nunca. Cara é chato. Além de ele ser praticamente um drogado, né, porque ele fica usando os venenos lá e fica doidão. E por último, e não menos importante, temos a Nagatoro. Ela é do anime Jiranai de Nagatoro-san e como vocês podem notar, ela é a protagonista. E ela passa o anime todo provocando o veterano nerd que faz parte do clube de artes. Ou seja, ela é uma personagem que é feita pra ser irritante. E aí ela segue muito bem isso, o que ela e as amigas fazem com o coitado do Paisen a judiação. Inclusive, vocês sabiam que Paisen é um anagrama de senpai? Eu achei genial quando eu descobri. O nome dele é Naoto. Muita gente nem sabe que o nome dele é Naoto, né? A Nagatoro me estressa, mas eu gosto dela. É uma relação de amor e ódio. E se eu odiasse muito ela, eu nem teria acompanhado os lançamentos dos capítulos do mangá e o anime, né? Porque eu fissurei com a história e li tudo. Apesar de que o final foi meio... foi meio xoxo. Podia ter sido melhor. Enfim, a Nagatoro tá aqui nessa lista porque ela cumpre bem o papel dela de ser uma Gyaru que irrita o protagonista. Esse foi a última personagem do vídeo. Foi um vídeo só pra matar a saudade de falar mal dos personagens. E para as 3 pessoas que gostam desse quadro, matarem a saudade também. Obrigada a quem assistiu. Gostaria de pedir pra vocês considerassem virar membros, né? Me ajuda pra caramba. Deixa o like e até o próximo vídeo. Falou!